Boa noite, povo de Deus. Vamos fazer o nosso estudo bíblico do discipulado. É um estudo maravilhoso para a gente conhecer melhor a palavra de Deus. Nós adotamos uma revista que chama Passo a Passo com Cristo, da editora Lerban, e foi escrita por João Leão dos Santos Xavier. É uma revista muito interessante, é muito rica essa revista, por isso nós a adotamos. E hoje nós vamos estar estudando a terceira lição, como vencer o pecado, vencendo esse pecado. Através desse estudo bíblico, do conhecimento da palavra de Deus, você pode crescer poderosamente e conhecer a Deus, porque a palavra de Deus diz na Bíblia que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Então, o pecado, ele precisa ser resistido. Você tem que resistir através da palavra de Deus. Eu quero ler com você no livro de Romanos 5, a partir do verso 12, do 12 ao 21, que fala o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juiz veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Você vê aí como é difícil a pessoa viver em pecado. Mas nós vamos estudar hoje como vencer o pecado, como olhar para Cristo e vencer todas as mazelas desta vida. Porque Deus te escolheu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele não te escolheu para condenação. E nós só vamos entender isso através do estudo bíblico, que é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos lutando contra o pecado. Aqui na revista, no capítulo para decorar, fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está em Romanos 6, 23. Quando passamos do império das trevas para o reino de amor do Filho de Deus, Jesus, um dos grandes problemas que enfrentamos é o pecado. O pecado ainda nos persegue, contudo, nós temos todas as armas para vencê-lo. Vencer o pecado envolve uma decisão nossa,
A orientação do Espírito de Deus, decisão que requer um espírito de luta. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Nossos pecados foram perdoados. No momento em que aceitamos a Jesus como Salvador, Ele entrou em nosso coração e nos transformou em uma nova criatura. Segundo Coríntios 5:17. O grande pecado foi vencido. Qual é o grande pecado? É o de negar Jesus, de não crer nele. Por isso, ao enviar o Espírito Santo, Jesus disse que ele convenceria o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E explicou: do pecado porque eles não creem em mim. Não crer em Jesus é o grande pecado que realmente condena o homem. Então aqui nós vemos que como resistir ao pecado. Nossos pecados, eles foram perdoados quando nós aceitamos Jesus, quando nós descemos as águas, eles foram perdoados. Se aceitou Jesus, você é uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus vem reinar no seu coração, na sua vida. Você não está mais só, Jesus está contigo. Ele é o Deus que vai cuidar de você, que vai te orientar, te ajudar nesta nova caminhada. O Espírito Santo, ele é o nosso orientador, o nosso ajudador. E quando você aceita Jesus, você diz não para o grande pecado, porque você não precisa fazer nada, para perder a salvação eterna. Se a pessoa ela não aceita Jesus, ela já está condenada, porque só a salvação eterna através do sacrifício da cruz do Calvário. Por isso precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Está aí na Bíblia. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse fala sobre isso. E o que acontece? A pessoa não entende porque não lê, não estuda a palavra de Deus. E hoje, nesse curso que nós estamos fazendo, esse estudo bíblico, que é um curso porque são 15 lições, ele nos ensina a desviar do pecado e olhar para Jesus e desfrutar das riquezas que Jesus tem para nós. No verso 2 da revistinha fala: Jesus veio para tirar o pecado. O Senhor Jesus veio a este mundo e aqui viveu sem pecado. E a sua vida teve como objetivo tirar o pecado do mundo. Ele foi apresentado por João Batista como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista batizou Jesus, porque era necessário cumprir todas as ordenanças de Deus, e uma ordenança é: se crer e for batizado, será salvo. Então temos que crer e temos que ser batizados para sermos salvos. João, o apóstolo, diz em sua carta: e vocês sabem que ele manifestou para tirar o pecado e nele não existe pecado. No Senhor Jesus não tem pecado algum. E ele se manifestou a esse mundo, ele veio a esse mundo com um grande objetivo de nos salvar, de salvar a mim e a você. O terceiro tópico da revistinha fala: os pecados foram cancelados. Todo o nosso passado foi esquecido por Deus quando aceitamos o Senhor Jesus. Pedro disse que pelo arrependimento o pecado é remido, em Atos 2:38. E Paulo afirma que tudo que a lei exigia de nós, mostrando-nos o pecado e nos condenando, foi pregado por Jesus na cruz. Tudo que foi, todos os nossos pecados, as nossas falhas, Jesus já pagou o preço. Lá na cruz do Calvário ele pagou o preço. Então você é uma nova criatura. O momento que você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Leia a Bíblia, busque entendimento e conhecimento que vem do céu. Porque quando você faz isso, há uma proteção sobre a sua vida. Não penda nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para Cristo. Olhe para o que ele fez na cruz do Calvário. Acerte o passado.
devolução. Jesus nos perdoou os pecados, mas há algo que ainda devemos fazer. Um certo jovem, depois de converter, devolveu as ferramentas que havia furtado na oficina onde trabalhava. Muito sério isso. Perdão. Jesus afirmou que se nós perdoarmos, seremos perdoados. Mateus 6,14. Tenha você recebido pouco ou muita ofensa, é necessário perdoar. O perdão libera a pessoa para viver livre e desimpedidamente. Na sua vida cristã, se ofendeu alguém, peça-lhe perdão. Se a pessoa estiver longe, faça por carta ou telefone. Resolva as pendências do passado. Você precisa resolver qualquer problema do passado. Se ficou devendo, pague. Se tomou emprestado, devolva. Essa história de resolver as pendências do passado é muito séria, muito interessante, porque quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Às vezes você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, a visitação do Espírito Santo de Deus na sua vida é algo tão tremendo, tão glorioso, porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele vem morar dentro do seu coração. Ele muda a história da sua vida, porque ele é o maior interessado em te abençoar. Então, acerte o passado. Perdão. Jesus afirmou que se nós perdoarmos, seremos perdoados. Tenha você recebido pouco ou muita ofensa, é necessário perdoar. O perdão libera a pessoa para viver livre e desimpedidamente sua vida cristã. Se ofendeu alguém, peça-lhe perdão. Se a pessoa estiver longe, faça por carta ou telefone. Quantas vezes nós ofendemos as pessoas, talvez com nossas atitudes, com a nossa indiferença. Às vezes a gente mata uma pessoa com a nossa indiferença. Não estou nem aí, né? Não é verdade? Então precisamos perdoar, liberar perdão. É uma das ordenanças de Cristo. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Resolva as pendências. Você precisa resolver qualquer problema do passado. Se ficou devendo, pague. Por quê? Porque nós temos que pagar. Porque o servo de Deus tem que agir corretamente. Se tomou emprestado, devolva. Mantenha sua consciência limpa. Procura ser honesto para com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Não permita que ressentimento, desobediência a Deus, erro de conduta moral permaneça em sua vida. Não deixa nada. Faz uma limpeza na sua mente, no seu coração, para que você possa ser livre para amar a Deus. Faça uma limpeza tirando todo o pecado, porque nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus é através das nossas renúncias. E renunciar ao pecado é a mais importante de todas elas. Para que você cresça espiritualmente, você tem que buscar conhecimento e graça da palavra de Deus. Tem que andar com Deus e resolver todo o fardo, toda a pendência, tudo que não provém do Senhor. E manter sua consciência limpa e desimpedida. Procure ser honesto para com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Não permita que ressentimento, desobediência a Deus, erro de conduta moral permaneça em sua vida. Se você quer andar com Cristo, é vida santa. Deus, ele quer homens e mulheres santas para buscar a tua presença. Porque o processo de santificação, ele é natural. Quando você aceita Jesus, até você ser santo, é uma longa caminhada. Muitos desistem, mas você não faz parte desses muitos. Você é amado, escolhido, separado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Você está aqui para aprender mais de Deus, sabendo quem é esse Deus Todo-Poderoso que pode mudar a história da sua vida. Ele pode, porque ele é Deus.
Devemos lembrar que, pois não há ninguém que não peque, todos nós pecamos. E se disserem que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. Esse texto nos faz saber que mesmo depois de salvos somos passivos de pecar. E estamos sujeitos ao pecado, mas não podemos nos deixar vencer por ele. Não podemos deixar que o pecado vença em nossa vida. Nós temos que ter mudanças de atitude. Andar com Deus é uma alegria, mas é um desafio, porque requer uma vida de renúncia e de santidade. Evite pecar. Alguns pode parecer absurda esta advertência, mas o apóstolo João escreveu para que não pequeis, para que não pequem. Ele escreveu isso por quê? Porque ele viu na palavra de Deus. Ele escreveu isso, olha, o apóstolo João escreveu isso, para que não pequeis, não pequem. A primeira advertência contra o ato pecaminoso foi por Deus a Caim. Ele disse que Caim podia evitar o pecado. É possível evitar o pecado e o texto acima nos dá essa certeza. Não podemos pecar, não podemos pecar. Nós podemos evitar o pecado porque Jesus, ele viveu aqui 33 anos sem pecar para nos mostrar que é possível sim. É possível viver sem pecar, é possível largar mão do pecado, é possível. Jesus, ele nos mostrou isso. Então nós precisamos evitar o pecado, precisamos andar na presença de Deus. Mas quero te dizer, meu querido irmão, a primeira advertência contra o ato pecaminoso foi Caim. Deus falou com Caim. Ele disse a Caim que ele podia evitar o pecado. É possível evitar o pecado? O texto acima nos dá essa certeza. É possível sim evitar o pecado. Você desviar do pecado, sair do pecado, é possível. Aí, se você pecar, tem a receita. Confesse os pecados. Continuando no que disse João, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas para que nossos pecados sejam perdoados, precisamos confessá-lo. E a garantia da nossa confissão é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica quando nós clamamos, quando nós pedimos socorro a Jesus. Ele olha para nós, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos coloca de pé, ele nos faz andar sobre as águas. Olhe para Jesus. Não temas, olhe para Cristo. Deixe o pecado no livro de Provérbios está escrito: quem encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. São dois os passos a serem dados. Confessar e deixar são grandes pecados no coração. Confesse um a um e deixe um a um. Se pecou contra Deus, confesse. Confesse a Deus. Se pecou contra o próximo, confesse a ele. Se é um pecado pessoal, como um vício, por exemplo, deixe. Então tem coisas que é pecado, mas é um pecado pessoal. A pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa tem hábitos imorais e outras coisas mais. São tantos os pecados, né? Mas ela tem que resistir a esse pecado, essa vontade, esse desejo de fazer coisa errada. Tem que resistir e se alinhar com Deus. Precisamos nos alinhar com Deus. Precisamos nos alinhar com Deus. Não sabemos o nosso dia, a nossa hora, pode ser agora. Jesus, ele olha para nós e procura uma pessoa que está pronta, que está alinhada com ele. Precisamos nos alinhar com Deus. Conclusão. Você pode afirmar que não tem forças para deixar o pecado.
Podemos crer que isso seja verdade. Por esta razão, você deve confiar, não na sua própria força, e parar de dizer, eu posso, eu vou conseguir, e confiar no Senhor que pelo Espírito Santo o capacita para vencer o pecado. Peça a Jesus para fortalecer você contra o pecado. Veja o exemplo de Lucas, no verso 22, 31 ao 32. Diz assim, verso 22, 31 ao 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus falando com Pedro, avisando para ele, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te peneirar. Olha que coisa tremenda. Jesus intercedeu por Pedro. Ele diz, porém, Pedro respondeu. Olha o que Pedro respondeu. Eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. O inimigo estava ali tentando Pedro. E Deus, o Senhor Jesus, estava orando ao Pai para que ele pudesse resistir às forças malignas. E o Espírito Santo, quando você é tentado, nós orando e pedindo força a Deus, o Espírito Santo nos fortalece. Ele nos ajuda a resistir ao pecado. Ele nos ajuda a vencer as dificuldades. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor companheiro, amigo. É o nosso melhor amigo. É o nosso protetor, ele nos protege das forças malignas. Portanto, é necessário, importante, que conhecemos o Espírito Santo de Deus, que buscamos o Espírito Santo de Deus. Porque ele que nos ajuda, fazendo de você um vencedor. Ande no Espírito, seja batizado no Espírito Santo, viva no Espírito Santo, então você vencerá o pecado. O pecado você só consegue vencer quando você resiste. Vamos ver o que diz no livro de Romanos 6, do 11 ao 14, que diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram. Por isso todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Foi o texto que nós lemos no início, foi o texto que nós lemos sobre o pecado. Como vencer o pecado? Resistindo ao diabo, resistindo àquele desejo forte que você sente quando você resiste a ele, você está resistindo ao diabo e ele não vai te vencer. Aplicação: procure recordar a sua experiência de salvação e agradeça ao Senhor pela libertação do pecado. Se tiver pessoa com quem você resolver algum problema de ofensa, de pecado, faça uma lista e procure entrar em contato com elas e resolva o seu problema do pecado. Resolva. O Senhor fala que nós precisamos resolver essas pendências o mais rápido possível. Porque é muita gente ofendendo o outro. E nós estamos aqui para morar no céu com Deus. Então conheça a Bíblia, estude a palavra de Deus, anote o pecado que você esteja cometendo no presente. Talvez algum vício, peça a Jesus para libertá-lo
Se preciso, busque a ajuda de seu líder na igreja, seu pastor, do seu diácono, professor de escola bíblica, mas busque conhecer a palavra de Deus. Responda: o que aconteceu com os seus pecados quando você aceitou Jesus como seu Salvador? Depois aceitamos a Jesus, estamos imunes ao pecado. Então é o que precisa fazer? Nós não estamos imunes. Por quê? Nós aceitamos Jesus para nos manter firme, é muita oração e muita resistência à força do inimigo. Quais são os 2 passos para se resolver de vez o problema do pecado? Então, aqui tem algumas perguntas, né? Mas eu quero dizer para você, ande com Deus. Segura na mão de Deus, porque Ele te guiará mansamente a águas tranquilas. Deus tem o melhor do céu e da terra para você. Ele te ama e Ele quer que você o busque de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Porque grande é o amor de Deus pela sua vida. Não olhe para a circunstância, olhe para Cristo. Ele é poderoso para fazer coisas grandíssimas na sua vida. Amém? Fica com Deus, uma boa noite.